Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez estou eu aqui na sala de minha residência para trazer uma pequena palavra para os amados. Eu estava agora no meu quarto, eu estava vendo algumas postagens, algumas notificações no meu Face, no YouTube, e eu estava já pronto para estudar a palavra de Deus, quando o Senhor, Ele falou ao meu coração para que eu ministrasse uma palavra. Olha, meus amados, eu sei que muita gente, muitas pessoas me enxerga, ou muitas das vezes devem pensar assim: esse pastor, ele pensa que ele é o santarrão, que ele é o bambambam, que ele é o melhor de todos. Não, eu não me vejo dessa forma, não sou santarrão. Se eu parar e analisar, eu sou até muito mais falho do que todos vocês que me ouvem e que me veem através dos meus vídeos. Porque, veja bem, eu quero tanto que a igreja do Senhor do século 21, ela caminhe conforme esta palavra. Eu quero tanto, eu como homem natural, eu quero tanto que isso aconteça, e eu vejo que isso não acontece. E por que eu digo que eu sou muito mais falho do que vocês? Que eu sou muito mais pecador do que vocês? Porque não sou eu que vou convencer a vocês, mas é o Espírito que levou esses homens a escreverem essa palavra, que a palavra de Deus, ela diz que foi escrita por mãos humanas, de homens, de mulheres, mas ela diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero acreditar que eu me torno falho e mais pecador do que vocês, porque eu, como homem, quero convencer vocês, quando não sou eu quem convenço, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela também vai dizer uma coisa muito interessante, melhor dizendo, duas coisas muito interessantes. Ela diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E ela também vai dizer que quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Olha, amados, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas o que mais me entristece, por isso que eu vim trazer essa... Porque, olha, eu volto a dizer, eu estava vendo as postagens no meu endereço, nos meus dois endereços eletrônicos, que é o meu Face, o meu canal no YouTube. E eu estava já indo para estudar a palavra de Deus. E o Senhor falou no meu coração: meu filho, eu quero falar através da tua boca. Porque veja bem, todos nós sabemos, bem, pelo menos eu sei, eu não sei quantos demais irmãos, pelo menos eu sei, que Jesus, ele está muito mais próximo de retornar. Volto a dizer, não para buscar a mim, nem tampouco para buscar a você, mas Jesus Cristo, ele está muito mais próximo de retornar para buscar aquilo que é dele, que habita na terra, que no caso é o seu Santo Espírito. E naquele momento que ele vier buscar o seu Santo Espírito, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse sim será levado para ter uma eternidade nos céus, contemplando a face e a glória do Senhor. Jesus Cristo, ele está muito mais próximo de retornar para esse feito do que nós imaginamos. E veja bem, eu vou falar uma coisa para os amados irmãos. Antes do retorno de Jesus para ele buscar o seu Santo Espírito, haverá um outro advento.
haverá uma outra situação, que é o meu, o teu, o nosso adversário, ele colocar o seu governo nesta terra. Mas aí eu pergunto, o que os homens, o que as mulheres hoje estão pregando nos púlpitos das igrejas? Continuam falando só de prosperidade, continuam falando somente de vitória, continuam falando somente de bênçãos, continuam falando apenas de conquistas e continuam fazendo apenas essas malditas campanhas, que para mim campanha é uma maldição dentro da igreja. Porque quando eu coloco uma campanha, quando eu falo de campanha, eu tiro Jesus Cristo do foco do que tem que ser feito dentro da igreja. Eu tiro Jesus Cristo do foco do culto da igreja. Eu tiro o coração do homem de Jesus Cristo e coloco somente nas suas necessidades pessoais. Então, quando se faz uma campanha dentro da igreja, o homem ou a mulher que vai à igreja participar de uma campanha, eles não vão para buscar a Cristo. Eles não vão para cultuar a Cristo. Eles não vão para adorar a Cristo. Eles vão para buscar aquilo que eles querem. Eles querem tudo. O homem, ele quer tudo, só não quer Jesus. O homem quer adquirir tudo nesta terra, só não quer adquirir o céu. Olha, eu vejo que a igreja do século 21, ela caminha para o caos. A passos largos, ela está caminhando para o inferno. E muitos líderes hoje, vão abrir um parênteses, me perdoe, apesar de eu ser um pastor, tá? Eu não sou um chamado pastor, eu sou um pastor chamado. Porque a maioria que está dentro das igrejas, hoje, assumindo posições em púlpitos, são chamados pastores. Não são pastores chamados. Porque o pastor que é chamado verdadeiramente por Deus, ele não fala aquilo que o homem quer ouvir. Ele fala aquilo que interessa a Deus. Mas só que hoje ninguém, com raríssimas exceções, eles falam aquilo que interessa a Deus, mas fala sempre aquilo que interessa ao homem. No livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, 14 e 15, prestem atenção, olha só o que o Senhor fala. Que o tema é várias advertências de Jesus. Veja bem, e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem tampouco haverá de deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Agora vamos neste mesmo livro de Mateus, neste mesmo capítulo 23, só que agora no verso 2. Diz assim: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e fariseus. A palavra de Deus, ela diz que nada acontece sem que Deus não permita. Não cai uma folha de uma árvore ou fio do cabelo de um homem se Deus assim não der permissão que caia.
E aqui o Senhor ele está dizendo que ele permitiria que os falsos líderes eles viessem assumir os púlpitos das igrejas. Como eu falei ali atrás, vamos abrir um parênteses, volto a dizer, mesmo sendo eu um pastor, tá? Eu não sou corporativista, não sou dentro da minha casa como pai, como esposo, não sou em família, como filho, como irmão, como tio, não sou em sociedade como amigo, não sou como sacerdote dentro das igrejas, não sou corporativista. Para mim, errou, está errado, independente de quem que esteja errando. Mas veja bem, vamos lá, entre parênteses, vamos abrir um parênteses. Líderes, pastores, missionários, bispos, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias, diaconisas. Fecha parênteses. Eu não vou falar apóstolos, porque apóstolos hoje não existem. Na verdade foram apenas 24. E o último deles foi o apóstolo Paulo, quando ele próprio diz que eu, Paulo, o último dos apóstolos, chamado por Cristo, e ele se coloca como derradeiro. Quem auto se intitula apóstolo hoje está completamente fora desta santa palavra. Não vou dizer pastora, porque não existe ministério pastoral feminino. Não vou dizer reverendo, porque reverência somente a Cristo Jesus. E se não existe ministério pastoral feminino, quanto mais o de bispa, de apóstola ou presbítera. Também não vou dizer conferencista internacional, porque eu não vejo esse ministério nas Escrituras Sagradas. Então, eu me dirijo apenas aos líderes que eu coloquei entre parênteses. Volto a dizer, a pastores, bispos, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias e diaconisas. Somente a esses, que são ministérios que as Escrituras Sagradas me relatam. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: se mesmo nós, ou um anjo que desça do céu, vos anunciar um evangelho diferente deste que vos tenho anunciado, não aceite. É um evangelho mentiroso, é um evangelho enganoso, é um evangelho deturpado, ou seja, seja anátema. E o que nós temos visto hoje nas igrejas do Senhor do século 21 são homens que, em vez de anunciar, como o Senhor diz ali no livro de Mateus, que foi a primeira ordenança do Senhor, e ele deu uma segunda antes dele subir para sentar à direita de Deus Pai. Então vamos lá, a primeira ordenança do Senhor está no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Ele diz assim, quando ele chama seus 12 discípulos do meio de uma grande multidão, ele chama seus 12 discípulos e dá uma única ordenança para os 12. Ele não dá uma ordenança, uma missão para cada um. Eu falei isso nas duas últimas pregações que eu fiz. E é muito bom sempre trazer à lembrança determinadas situações. Ele não chama Mateus e dá uma missão para Mateus. Ele não chama Marcos e dá uma outra missão para Marcos. Ele não chama Lucas, ele não chama João, ele não chama Judas. Não, ele não chama um por um, à parte, em um canto, e dá uma missão para cada um deles. Não, ele reúne os 12 em meio a uma grande multidão, e para os 12 ele dá uma única missão. Mateus 10, no verso 7, ele diz assim: e indo, pregai, é chegado o reino dos céus. Só isso, nada além disso. E no verso 20, e no capítulo 28, no verso 19,
e 20, ele reitera essa missão que ele deu lá em Mateus 10, 7. Que em Mateus 10, 7 é o início do ministério de Jesus Cristo. E em Mateus 28, 19 e 20 é o final do ministério de Jesus Cristo. Até porque em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha ressuscitado, ele já não era mais ser humano. Ele já estava na figura de Deus santificado. Era o próprio Cristo ressurreto. Antes dele subir para sentar à direita de Deus Pai, ele reitera, a ordem missionária. Veja bem, ele reitera a ordem missionária que ele tinha dado lá em Mateus 10, 7. Em 3 anos de ministério, que a Bíblia relata que o Senhor Jesus Cristo ele teve 3 anos de ministério. Dos 30 anos aos 33. Jesus morreu com 33 anos. Quando ele chama os 12 homens, ele começa o seu ministério, ele se encontrava com 30 anos. Quando ele reitera a sua ordenança, em Mateus 28, 19 e 20, ele já estava ressurreto. Ou seja, ele já tinha morrido como homem e ressuscitado como Deus. Mas ele reitera, e ele diz assim, em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a ordenança de Jesus de Nazaré. Jesus não mandou o homem fazer as badernas que os homens hoje fazem dentro da igreja. Jesus não mandou o homem pregar mentira ou engano do jeito que se pregam hoje dentro das igrejas. Pelo contrário, ele manda com que o homem ensine. Mentira não se pode ser ensinada. Engano não pode ser ensinado. E os discípulos de Cristo, eles cumpriram as ordenanças à risca. Ou seja, eles só falaram de Jesus Cristo, não naquilo que Jesus Cristo poderia proporcionar. Nenhum dos discípulos chamado apóstolo de Jesus Cristo, eles falaram sobre a sua época, mas eles anunciavam o reino dos céus. E muitos daqueles discípulos chamados apóstolos fizeram discípulos, como foi o caso do apóstolo Paulo, o último apóstolo. Ele teve inúmeros discípulos. Um homem que escreveu 11 epístolas. Ele teve dezenas de discípulos. E aqueles homens que foram discípulos de Paulo deram continuidade naquilo que Paulo ensinou. Eles também anunciavam o reino dos céus. E o que se tem ensinado hoje dentro das igrejas? O que tem se pregado hoje nos púlpitos das igrejas? Eu não vejo os homens falando hoje sobre o céu, não vejo os homens hoje falando sobre o inferno. Eu não vejo homem ou mulher atrás de um púlpito falando sobre o retorno de Jesus Cristo, sobre o governo do anticristo, que a igreja haverá de passar, a princípio, não digo haverá de passar pelo olho do furacão, mas que a igreja haverá de passar, a princípio, por algumas aflições, por algumas perseguições, porque o governo do anticristo, ele começará a ser colocado antes mesmo do advento, do arrebatamento da igreja. E eu não vejo homens preparando a sua igreja, preparando o seu povo para tal situação. E você está preparado para o que está para acontecer? Ou teu coração só está no visível e está no palpável? E você sabia, como foi lido aqui em Mateus 23, 13, 14 e 15, que esses homens eles não vão entrar no reino dos céus e vão impedir que muitos entrem? São esses que estão pregando a mentira, o engano, falando somente desse mundo, falando somente de prosperidade, de vitória, de conquista, de bênção, e essas malditas campanhas. Esses homens não vão entrar nos céus.
e impedir que muitos entes, quem são? São esses que também só buscam ouvir isso, ou seja, esses que lhes dão ouvido e os seguem. Só vai entrar no céu aqueles que cumprirem à risca o que Jesus mandou. Anunciar: é chegado o reino dos céus. E ensinar. Eu não vejo ninguém ensinando. Eu prego em muitas igrejas. E toda vez que eu ministro a palavra nas igrejas, eu faço sempre uma pergunta básica. Às vezes eu faço 2 ou 3, mas uma é fundamental, que eu sempre faço a pergunta. E peço até que a pessoa não responda para mim, mas responda para si próprio. Eu sempre pergunto: quantos naquele momento no qual na igreja eu estou possivelmente ministrando o Evangelho, quantos já leram toda a Bíblia? E muito me entristece o meu coração quando eu vejo que o semblante da maioria, porque nós que nos encontramos, que nos colocamos no púlpito, nós temos 100% de visibilidade ali para baixo. E eu vejo no semblante das pessoas que a massa esmagadora de quem está lá embaixo me ouvindo, melhor dizendo, ouvindo o Espírito Santo através da minha vida, eu vejo que o semblante dessas pessoas baixam. Isso é uma resposta de quê? De que eles não leram a Bíblia, de que eles não leem a Bíblia. Não se estimula mais a igreja a ler as Escrituras Sagradas, mas estimula sempre as pessoas a ouvir o homem. E a Bíblia vai dizer que podemos contestar a profecia, porém não o profeta. Porque o homem ou a mulher atrás de um púlpito, na tribuna de uma igreja, ele pode ser usado por Deus, ela pode ser usada por Deus para lhe mostrar o caminho do céu. Mas ela também pode ser usada pela sua própria carne, pelo seu próprio eu, ou muitas das vezes, na maioria das vezes, ser usado pelo próprio diabo, pelo próprio diabo, para te levar para o inferno, e você não está nem apercebido. Porque por você não ler a Bíblia, tu vai aceitar qualquer tipo de palavra que as pessoas colocarem. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu procuro estudar a palavra de Deus, não é qualquer coisa que eu ouço atrás de um púlpito que eu vou aceitar. Melhor dizendo, na maioria das vezes, a maioria da palavra que possivelmente eu vou escutar atrás de um púlpito, quando eu medito nas Escrituras Sagradas, quando eu leio, quando eu estudo a palavra de Deus, a maioria daquilo que eu ouço atrás de um púlpito eu não aceito, porque não condiz com a palavra de Deus. Porque é uma mentira, porque é um engano. Aí você pode até me colocar contra a parede: pastor, o diabo falando. Fala! O diabo fala no púlpito, sim. Quem disse que não? E eu te provo na Bíblia. E me perdoe, hoje o diabo está falando muito mais em cima de um púlpito do que propriamente o dono da sua igreja. O dono do púlpito, que é o Senhor. Hoje a igreja já não é mais de Cristo, hoje é a igreja do homem. Porque se verdadeiramente a igreja fosse de Cristo, dentro da sua casa, dentro da igreja, só se falaria do céu e do inferno. Como só se fala das coisas desse mundo, essa igreja não pertence a Deus, ela é do homem. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela não é pão. Humanamente dizendo, ela não é pão, ela não é material, ela não é visível. A palavra de Deus, ela é algo espiritual. A palavra de Deus, ela vai dizer que quando Paulo, indo de caminho a Damasco, ele foi, como é que eu posso dizer assim? Ele foi visitado por Jesus Cristo ali. Ele de caminho para Damasco, ele estava indo para Damasco para capturar alguns cristãos
que ele era ainda não Paulo, mas Saulo de Tarso. Ele estava indo a Damasco para capturar alguns cristãos, porque ele sabia que ali tinha um povo adorador de Deus, adorador do Senhor Jesus Cristo. E ele ia para ali para capturar e, eu quero acreditar, haveria muitas mortes. Mas ele é interpelado no meio do caminho pelo Senhor Jesus Cristo. E ele cai da sua montaria. Quando Jesus brada dos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E depois de todo aquele processo ali, Paulo é levado, melhor dizendo, Saulo é levado a um determinado lugar chamado Rua Direita, em um estabelecimento, em uma residência. E Ananias foi visitado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. E o Senhor diz para Ananias: olha, Ananias, vai ali na Rua Direita e ore pelo aquele homem. E Ananias chegando, quando ele chegou lá, ele se deparou com Saulo de Tarso. Ele temeu, porque ele sabia da reputação de Saulo. Ele sabia que Saulo de Tarso, ele era um general romano, um centurião romano, e ele era um perseguidor dos adoradores de Cristo, dos cristãos da época. Mas veja só, uma coisa muito interessante: o Senhor acomete Paulo de uma cegueira espiritual. O Senhor alimenta Paulo de um alimento espiritual, para depois o Senhor trazer a visão a Paulo. E uma vez Paulo alimentado, veja bem, alimentado do alimento espiritual. O que significa esse alimento espiritual? Vejamos, até aquele momento, Paulo, ele era conhecedor da lei. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Até aquele momento, entendam bem, até aquele momento, Paulo, ele era conhecedor assíduo da lei. A partir do momento que Saulo de Tarso se alimenta do alimento espiritual, ou seja, o próprio Cristo se dá como alimento para Paulo, melhor dizendo, volto a dizer, para Saulo de Tarso, Saulo deixa de ser Saulo para se transformar no grande apóstolo Paulo. Ali o Senhor se revela, se permite ser conhecido a Paulo. Alimento espiritual. Ele alimenta Paulo com ele próprio. E Paulo, quando sai daquele lugar, já não é mais o Saulo de Tarso, mas ele sai dali como um dos maiores pregadores do Evangelho depois de Jesus Cristo. Tão simplesmente pelo fato dele ter sido alimentado por alimento espiritual. E é o que está faltando dentro das igrejas hoje, alimento espiritual. Só se falam das coisas deste mundo, deste século. Aí eu volto a dizer uma coisa que eu costumo muito dizer. Como eu posso perder o meu tempo? Porque para mim isso é perda de tempo. Eu subi o púlpito de uma igreja, perder o meu tempo para falar desse mundo, para falar desse século, sabendo que a palavra de Deus, ela fala que esta terra, ela vai ser em breve destruída. Então por que eu vou perder o meu tempo falando de um lugar que logo logo vai ser destruído? Eu tenho que ter o meu tempo para falar de dois lugares que serão eternos. Primeiro do céu, depois do inferno. Eu não posso perder o meu tempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora atrás de um púlpito, falando dessa terra, falando de prosperidade, falando de bênção, falando de conquista, falando de campanha. Eu não posso. Eu não vou entrar no céu se eu perder esse tempo falando sobre esse século. Aí eu te faço uma pergunta. Desde Adão até o apóstolo João, veja bem, desde Adão até o apóstolo João,
que escreveu o livro de Apocalipse, também chamado de livro da Revelação. Qual foi o momento, que esses homens falaram do seu tempo? Em todo momento, no Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes só falavam de Deus. No tempo da graça, quando Jesus em vida, ele falava do Pai. Depois de sua morte e ressurreição, os seus discípulos, chamados apóstolos, falavam de Cristo. Olha só, em nenhum momento esses homens, tanto lá de trás do Antigo Testamento como do tempo da graça, falavam de prosperidade, falavam de bênção, falavam de conquistas, falavam de campanhas. Não! Meu Deus! O que transformaram a casa de Deus? O que fizeram com a casa do Senhor? Meu Deus! Muita gente diz que Jesus Cristo está feliz, que Ele está alegre, do jeito que a sua igreja caminha. Meu Deus! O homem está completamente enganado. Jesus Cristo, Ele está muito triste. Ele chora a cada momento, porque Ele sabe, se caso Ele voltar agora para buscar a sua igreja, ou seja, para buscar o seu Espírito, e no caso, encontrando algumas pessoas na qualidade de templo, elas haverão de subir, Ele sabe que uma minoria vai ser encontrada como templo do Espírito Santo de Deus. Ele sabe que uma minoria, me perdoe a avaliação, a cada 100, 10 será encontrado como templo do Espírito Santo. 90 haverão de se perder. Isso é muito sério, igreja. Então, simplesmente pelo fato de não se falarem do céu, tão simplesmente pelo fato de não se falarem do inferno, tão simplesmente pelo fato de não se falarem dos dias ruins que estão para acontecer, tão simplesmente pelo fato dos líderes hoje das igrejas não estarem preparando o seu povo para o que está para acontecer, porque a maioria esmagadora não vai suportar, porque os seus corações não estão em Cristo Jesus, mas os seus corações estão naquilo que Jesus pode proporcionar. Seus corações estão no visível e no palpável. Meu Deus! Não é o pastor Augusto quem está falando, é as Escrituras Sagradas que relatam tudo isso. E você, líder? Vamos abrir aspas novamente. Pastores, missionários, bispos, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias, diaconisas, fecha parente. O que vocês têm pregado nas vossas igrejas? Vocês têm preparado o vosso povo para o que está para acontecer? Vocês acham que o seu povo não vai olhar para trás? Veja bem, se hoje, os líderes hoje, homens e mulheres, simples, eles conseguem enganar a quem lhe ouve com pequeninos milagres, quer dizer, não é nem milagres, né? São truques de mágicas, né? E com o comércio em si, vendendo caneta ungida, vassouras ungidas, pequenos vidrinhos com óleo dizendo que está vindo lá do caixa-prego, pequenas garrafinhas ou copos plásticos dizendo que está vindo lá de Israel a água, mentirosos, enganadores, homens e mulheres diabólicos e diabólicas. Se um grande número de homens e mulheres, nas suas limitações,
consegue enganar um povo numeroso de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões de pessoas ignorantes. Imagine que o anticristo não vai fazer quando ele começar a reinar. A Bíblia mesmo relata que com a permissão de Deus, o meu e o teu adversário haverá de fazer prodígios e maravilhas. Com a permissão de Deus. Isso é bíblico, igreja. O Senhor diz que o nosso adversário haverá de fazer chover fogo do céu. E ele diz que com tudo isso, se possível, até os escolhidos haveriam de ser enganados. O que nós vemos hoje é apenas o início do terror. O que nós vemos hoje é apenas a entrada do que verdadeiramente está para acontecer. Homens e mulheres, missionários legítimos. Veja bem, missionários legítimos. Não esses missionáriozinhos que têm o título de missionário e não levantam o traseiro do banco de uma igreja. Ou missionárias. Não é esses evangelistazinhos aí que tem o título de evangelista e que não sai dentro da igreja. São dois ministérios que eles têm que passar 90% fora da igreja e 10% dentro dela. Que o missionário foi chamado para abrir igrejas. E o evangelista foi chamado para levar as boas novas. E eu só vejo agora os missionários dentro de igreja. Eu só vejo evangelistas dentro de igreja. O que tu é? Ah, eu sou missionário. O que tu é? Eu sou evangelista. Ah, é porcaria nenhuma. Não sai nem para ir na esquina para evangelizar. Não sai nem na esquina para fazer missão. E quer ter título de missionário, quer ter título de evangelista. Nós vemos homens e mulheres, missionários e missionárias legítimos e legítimas. Pastores, missionários legítimos, perdendo suas vidas na África, na Ásia, no Oriente Médio. Simplesmente pelo fato de não negarem ao seu Senhor, ao seu Cristo, ao nosso Cristo. Simplesmente pelo fato de estar anunciando o novo céu e a nova terra. Lá eles não anunciam prosperidade, nem bonança, nem bênção, nem conquista, não. Lá eles anunciam o reino dos céus. Por isso estão morrendo. Aqui ninguém morre, sabe por quê? Porque o homem hoje, em cima de um púlpito da igreja, ele não incomoda o diabo. Porque ele fala aquilo que o diabo coloca na boca dele para ser falada. Porque quando o homem e a mulher se disponibilizar verdadeiramente para falar do reino dos céus e falar sobre o inferno, aqui no Brasil também serão perseguidos, serão mortos. Meu Deus, o que estão fazendo com a igreja do Senhor do século 21? Uma igreja enferma, completamente doente, totalmente enferma. A igreja, o ser humano, ele quer uma cura para vários tipos de doenças. Mas o Senhor quer curar sua igreja na alma. Mas essa cura a igreja não quer. Porque se a igreja for curada na alma, ela tem que abrir mão deste mundo. Mas a igreja não quer abrir mão deste mundo. Por isso que não existe a cura na alma dada por Cristo. Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de ensinamento nós temos colocado em cima dos púlpitos? Nós estamos preparando quem nos ouve
que está para acontecer, nós temos falado do céu, nós temos falado do inferno, nós temos falado do governo do anticristo que haverá de vir antes do arrebatamento da igreja. Muitos vão até falar para mim: pastor, a igreja não vai passar pela tribulação, pelo período da tribulação. Realmente, a igreja não haverá de passar pelo olho do furacão. Mas se você for lá no livro de Mateus capítulo 24, você vai ver que a igreja, não sou eu, pastor Augusto, quem diz, é o próprio Cristo falando que a igreja vai passar pelo... O próprio tema dessa mensagem diz, no capítulo 24 de Mateus, diz: o princípio das dores. Ou seja, a igreja vai passar pelo princípio de tudo: perseguição, dores, aflição. É por isso que o Senhor diz que Ele abreviaria os dias. Ou seja, a igreja passará pelo princípio de tudo isso. Porém, com a abreviação dos dias, o Senhor haverá de vir buscar o seu Espírito. E volto a dizer: quem foi encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse haverá de subir para morar no céu. E aqueles que ficarem vão passar pelo olho do furacão. Ainda haverá salvação nesse período dos 7 anos? Sim, mas pela dor. Se o homem hoje não quer salvação com o Espírito Santo na terra, sem ter dor, depois que o Espírito Santo sair dessa terra, aí que o homem não vai querer mesmo. Meu Deus, o que nós temos feito, o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado, o que você que está me vendo, que está me ouvindo, o que você tem pregado, o que você tem ensinado. Eu tenho preparado quem me ouve? Você está preparando quem te ouve? Naquele grande dia, Deus vai cobrar de cada um de nós. Amém? Que Jesus Cristo abençoe as vossas vidas. Uma ótima semana na presença de Deus. E que Deus, em nome de Jesus Cristo, possa ter falado nos vossos corações. Um beijo em todos vós. Amém? Shalom Adonai.